Sejam bem-vindos ao nosso podcast especial sobre os clubes de protagonismo na educação integral do nosso colégio. Estamos gravando aqui na Unipar, tendo como parceiros Maxfit, Natureba e Resenha Fitness. Eu sou Maria e estou junto com Isabelle e Vitor Hugo. E hoje vamos explorar como os clubes de protagonismo estão transformando a vida dos nossos estudantes. Hoje a gente conta com a presença da professora Maiara, que é coordenadora dos grupos de protagonismo, com a professora Lília, que é responsável pela pasta de estudos em tempo integral no Núcleo Regional da Educação de Francisco Beltrão, e com a estudante Júlia, que representou o nosso colégio em um evento de estudantes protagonistas em Foz do Iguaçu. E hoje, no final do podcast, teremos e apresentaremos a ideia de um clube de protagonismo para 2025. Então, fiquem atentos e confiram. Então, para começarmos, vamos começar com a professora Maiara. Então, conta um pouco para a gente e para nossos ouvintes, da onde que saiu a ideia de clubes de protagonismos e como que foi desenvolvido. Então, bom dia aqui a todos, Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, Muito obrigada, fiquei muito feliz com esse convite. E a ideia dos clubes de protagonismo, então, desde 2022, eu estou à frente desse componente curricular ali no industrial, E protagonismo é um componente curricular com uma aula semanal, que nós temos ali em todas as turmas, desde o 6º ao 9º ano, nós temos esse componente, E aí cada seriação tem ali o seu determinado conteúdo, mas sempre muito ligado aos clubes de protagonismo, Então, inicialmente lá em 2022, inclusive vocês foram uma turma piloto, Vocês que iniciaram esse projeto ali na escola. Os clubes de protagonismo, eles estão atrelados ao conteúdo, Então, no 9º ano nós escolhemos aplicar os clubes de protagonismo como os membros organizadores do 9º ano por conta de vocês terem um maior desenvolvimento, E nós conseguimos organizar mais, por mais que em uma aula semanal a gente sempre consegue fazer muita coisa, Então, a ideia dos clubes de protagonismo, na verdade, é algo que já está atrelado ali, à matriz do componente curricular. Agora, a forma como nós desenvolvemos ali no colégio foi uma construção diária, assim, que nós tivemos, não só eu como professora, mas principalmente vocês como membros organizadores, Eu acho que, assim, a ideia foi construída na totalidade. E em questão dos alunos que participam dos clubes, quais são as habilidades que você acha que eles mais desenvolvem e eles mais observam? Sim, então, eu acredito que principalmente, inicialmente, assim, até nos conteúdos a gente trabalha de forma teórica a liderança. O que é ser líder? Nós trabalhamos com a questão da liderança servidora, Mas nos clubes a gente consegue desenvolver a habilidade na prática, Então, alunos que já têm essa tendência a serem líderes, eles acabam se destacando mais dentro dos clubes, mas, claro, sempre trabalhando de forma servidora, Não de forma impositiva, mas na forma de liderança servidora. Então, a questão da liderança, eu acredito assim, que é bem destacada. A questão da comunicação, Eu vejo que é evidente assim, o quanto os alunos vão se destacando, vão se aperfeiçoando, mas nem melhorando, se aperfeiçoando nessa questão da comunicação, ou aqueles que têm dificuldade na questão da comunicação acabam melhorando muito. E também a questão ali do entrosamento, na própria, no dia a dia ali entre eles, na participação dos clubes, isso acaba melhorando até mesmo dentro da sala de aula. E você acredita que os clubes de protagonismo conseguem ajudar o engajamento da escola e dos estudantes como um todo? E, desse jeito, quais seriam os desafios que surgem nesses meios? Nossa, eu acredito que sim. Até eu ouço muito das DIRs, até mesmo aqui da coordenadora Lília. Eu sempre ouço assim falar o quanto a escola parece viva com os clubes de protagonismo, E eu vejo que principalmente pela questão da diversão que ele proporciona aos estudantes. Então, porque não é nada obrigatório, não é nada impositivo, eles participam daqueles que eles querem, Então, assim, o principal que eu vejo é isso, é o quanto os alunos gostam de tudo isso, então acho que esse é o principal ponto. E o ponto de atenção que vocês me pediram ali, os desafios que nós temos, eu acho que a maior dificuldade, que nem é uma dificuldade, mas é assim, um ponto de atenção mesmo que a gente tem, é a questão do espaço, A nossa escola é uma escola que ela não tem tanto espaço assim para a gente conseguir desenvolver as atividades. Mas a gente
planejamento, né? Então a gente faz um cronograma de salas para utilizar, então uma dificuldade é esse, o espaço, mas que a gente soluciona de forma bem tranquila. E como que é o processo para convidar eles para participar e eles escolherem participar? Dos clubes? Então, a nossa primeira fase é o planejamento, né? Então nós temos um trimestre de planejamento. Então, como oitavos e nonos são as turmas maiores, né? Agora já tiveram vários anos de protagonismo para essa preparação, são as turmas que iniciam os planejamentos dos clubes. Então, eu autodenominei eles como os membros organizadores. Então, oitavos e nonos anos, entre eles mesmos, entre áreas de interesse, dentro, por exemplo, a Júlia do oitavo C. A Júlia e os colegas dela do oitavo C pensaram quais clubes primeiramente, eu gostaria de participar, né? Porque não tem como eu chefiar um clube que eu não gosto, uma atividade que eu não gosto. Então, inicialmente é isso. Os alunos de uma sala vão se reunir em grupos, claro, por área de afinidade, mas principalmente por área de interesse. Então, a Júlia, por exemplo, ela é a líder do Doc Doc, que é o clube de literatura, que inclusive foi fundado pelo Vitor Hugo, depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Mas, primeiramente é isso, né? Uma sala vai se dividir em área de afinidade e área de interesse. Cria o clube. Depois que eles criarem um clube, eles precisam me passar ali todo o passo a passo do planejamento, né, que a gente chama do plano de ação, o que vai ser feito no clube, como que vai ser feito, a quantidade de vagas, a possível pessoa que vai estar auxiliando ali, né, em todo o processo, a sala que eles gostariam, o dia que eles gostariam que acontecesse. Então, no plano de ação, eles precisam entregar tudo isso. Por isso que é um planejamento demorado, né? Além do planejamento, eu cobro o cronograma, que é o que vai acontecer em cada encontro, porque assim acaba facilitando o trabalho deles, né? Porque claro, vai acontecendo assim, às vezes é que nem uma aula, né? O professor planeja uma aula, mas às vezes não é exatamente daquela forma que acontece. Mas é legal ter um cronograma ali para eles já se embasarem, né? Então, inicialmente essa é parte do planejamento com as salas de oitavos e nonos. Porém, os alunos acabam se destacando tanto que a Júlia mesmo, no momento que ela assumiu o Doc Doc, que foi o ano passado, ela estava no 7º ano. Então eu acabei quebrando uma regra que era minha mesmo, né? Que era oitavos e nonos que organizavam. Mas a Júlia e as colegas dela se destacaram tanto participando como membros recrutadas que eu possibilitei que elas tomassem frente de um clube. Então, assim, alunos do 7º ano dando aula ali, né, o clube para alunos de oitavos e nonos anos. Esse ano nós temos novamente alunos do 7º ano que chefiam o clube de origami, temos o Just Dance, que é o clube de música. Isso, inclusive, aí a Júlia até acabou me lembrando, a Júlia, ela é, na verdade a Júlia, assim, tinha que ter 10 Júlias, né, porque a gente... A Júlia, ela participa, ela é líder do Doc Doc, mas também ela é líder do estilismo, que é um clube que, inclusive, eu me recrutei para acompanhar elas, né? E, inclusive, a Júlia, olha só, uma coisa tão bacana, que a Júlia é uma membro organizadora. Então, lá no 8º ano, ela planejou o clube, no 8º C. Aí nós oferecemos, como que daí vocês me pediram, como que é esse processo? Então eles planejam, mas aí como que recruta, né, os membros? Aí nós fazemos a feira dos clubes de protagonismo, que é um dia que lá na quadra nós montamos as estantes, né? Então cada clube monta o seu estante, vocês mesmos já montaram de vocês, né? Bem bonitinho para chamar a atenção ali, com uma ficha de inscrição, que vocês sentam lá e esperam, né, os membros recrutados. Mas como que os membros vão se recrutar? Por área de interesse. Então, um tempo antes da feira, eu coloco um cronograma lá na parede de toda a sala, o nome do clube, o dia que acontece, o total de vagas, os membros organizadores, com todas as informações. Com base nessa tabela ali, então, né, eles conseguem se organizar. Eu gosto desse clube, eu quero participar desse clube. Então, é tal dia, eles conseguem se organizar assim. Eles já vão para a feira sabendo que clube que eles querem. Então, é muito difícil, acredito que se eu fosse estudante, eles me falam, prof, como que eu vou escolher? Porque daí eu deixo eles escolherem até 4 clubes. Porque às vezes dá choque de inscritos, né? Então muitos se inscrevem, daí sobra vaga em outro clube, então eles se inscrevem
até 4 clubes. E aí depois a gente vai montando quem entra dentro de qual clube. Mas eles falam assim, prof, por exemplo, esse ano tinha 27 clubes. Prof, como que você quer que eu escolha 4 de 27 opções? Então, assim, sabe, é bem bacana esse momento da feira. E eles vão lá, participam, brincam, cada stand prepara uma atividade diferenciada, né? Então, primeiro a organização do planejamento, depois a feira. Depois da feira eu ajudo os clubes, né? Eu falo assim, olha, grifa aqui na ficha, quais são os membros recrutados que vocês acham que têm afinidade com o assunto, né? Então, primeiramente, a triagem é pelo próprio clube, eles escolhem. Porém, pode ter esse choque, né? E um aluno se inscreveu em 2 clubes no mesmo dia, então tem que ver ali quem vai se adaptar melhor. Então, eu ajudo eles nesse processo. E dá um trabalhão, porque são 300 alunos divididos em 27 clubes, né? Daí eu tenho que ver os dias da semana para não dar choque de horário também, mas a gente acaba organizando. Então, depois da feira, iniciam os clubes. E esse é o processo do primeiro planejamento, a feira, onde o aluno vai se inscrever no que eles querem, e aí depois iniciam-se verdadeiramente ali os clubes, né, como os membros organizadores, que são aqueles que iniciam o clube, e os recrutados, que são aqueles que vão lá para aprender daí. E teve algum projeto desenvolvido no clube que teve algum impacto significativo na escola ou na comunidade? Deixa eu pensar aqui agora. Então, nós temos É que são tantos clubes, de tantas atividades. Nós temos o projeto do Pipa, então, que inicialmente o projeto era para fazer as pipas para doações, né? A ideia era para hospitais. Nós temos o Patas Preciosas, que inclusive saiu da sala de vocês, né? O Patas Preciosas é um projeto que ele cria comedouros e bebedouros para animais de rua, né? Sim, então é desenvolvido dentro ali do clube, né? E aí, claro, não é deixado na rua, é ofertado ali, a tal pessoa pode cuidar desse comedouro, bebedouro na frente da casa, porque senão acaba virando foco de dengue e tudo mais, né? Então, deixa eu ver mais algum que a gente pode citar aqui. O estilismo. O ano passado a gente acabou organizando ele na forma de... O estilismo, o que nós fazemos dentro do clube é com materiais reutilizados. A gente ganha doação de uma empresa aqui em Francisco Beltrão. E esses retalhos a gente acaba transformando ali, né? O ano passado nós fizemos as roupas para o desfile do 7 de setembro, incluindo ali a decoração com CDs, então era 100% reaproveitado, né? Com sustentabilidade. E esse ano a gente também iniciou o projeto ali para fazer bonecas. Bem interessante. E agora, na verdade, em relação às famílias também que têm contato com esses alunos, elas também mostram interesse e, nesse sentido, elas também participam da vida do estudante e da vida do protagonismo? Muito, porque assim, a gente precisa de uma rede de apoio muito grande, né? Então, assim, o clube só funciona, o clube não, os nossos 27 clubes aqui no colégio só funcionam porque, primeiramente, a gente tem ali, né, o interesse dos estudantes, que, gente, quando até vou falar isso, porque desde o início foi a minha principal preocupação. Vou assumir um componente curricular com uma aula semanal para fazer tanta coisa que nem tem nota. Aí a minha principal preocupação era, será que os alunos vão se interessar? E a gente se interessa muito, né? A gente só produz porque inicialmente é os alunos. 90% do que a gente faz é o interesse dos alunos. Aí depois a gente tem a rede de apoio dos professores também, né, que acompanham esses clubes, que eu falo assim, são os professores que acompanham mesmo. Inclusive a prof. Eliana, né, ela faz a gentileza de acompanhar 2 clubes também. Então, inicialmente, os alunos, os professores, a nossa equipe da direção também, né, sempre nos dá todo o apoio possível, e a comunidade. É fundamental, né, inicia ali com o interesse dos estudantes, o apoio dos professores, da equipe, da direção, mas também ali de todos os pais, né? Porque daí a gente precisa de alguma coisa para determinado clube. Aí eu não falo, não, mas eu acho que o meu pai consegue fazer. Nós temos o clube de tênis de mesa, que nós conseguimos o patrocínio, a gente comprou materiais, são materiais profissionais. Aí tem a rede que estica, né? Às vezes dá problema. Aí o aluno já fala, não, prof, eu vou levar meu pai a arruma. Então, assim, os pais apoiam muito, sabe? Todos os clubes, o processo
bem legal, né? Sim, bem interessante. E antes você tinha citado o desenvolvimento assim, da habilidade de liderança. Quais outras habilidades assim, que você acha? Como eu falei, né, a principal que eu percebo é a liderança. Aí nós temos também, como eu falei ali, a comunicação, né, acaba se sobressaindo muito sobre aqueles que já têm, destacam, aprimoram mais, né, e aqueles que têm dificuldade acabam tendo essa habilidade desenvolvida também. Daí eu percebo que em sala de aula é muito trabalhado isso, em protagonismo de forma teórica, em projeto de vida de forma teórica, né? Até mesmo em língua portuguesa, mas nos clubes, então, a gente consegue fazer isso na prática, né? Então, liderança, comunicação, a própria questão da organização, né? Focar ali em planejamento, então eles têm que aprender tudo aquilo na prática, porque a teoria nos ajuda, a gente precisa muito da teoria, só que a prática também é extremamente necessária, né? E na sua opinião, qual é o papel dos professores na promoção desse protagonismo? Você acha que eles também têm que desenvolver novas habilidades? Com certeza, então como eu falei, foi toda uma questão de construção que nós tivemos, né? Então, protagonismo na nossa escola não é só um componente curricular que eu trabalho uma vez por semana, né? Como eu falei, todos os outros profs acabaram se disponibilizando para estar acompanhando esses clubes, né? E é muito importante perceber, assim, até destacar que não é nada obrigatório. Eles participam porque eles realmente gostam, sabe? E eles vão incorporando isso nas aulas deles também, sabe? Tornando tudo mais dinâmico, mais participativo, dando maior voz para os estudantes dentro da sala de aula, sabe? Então, coisas que eu via que a gente fazia só em protagonismo, agora eu vejo os outros professores também aplicando muito dentro dos outros componentes, sabe? Então, eu vejo que sim, os professores, eles têm essa abertura para trabalhar o protagonismo dentro de todos os outros componentes também. Então, agora vamos falar um pouco da nossa convidada especial, a Júlia, estudante do Colégio Estadual Industrial, que representou a gente no encontro de protagonistas em Foz do Iguaçu. Júlia, você consegue contar um pouco como foi essa experiência, quais coisas você adquiriu, coisas que você viu lá, e se contar a experiência pra gente? É muito bom quando a gente vai e tem contato com as coisas de fora, porque a gente dentro do colégio, meu Deus, as coisas não andam aqui dentro, não tá funcionando. Mas a gente vai olhar lá fora e a gente vê que anda até demais, porque a gente vê o contato com o problema dos outros, a gente fez as oficinas lá fora, que a gente tinha como atividade tentar resolver problema de algum clube. E daí assim, vinha problema que a gente resolve aqui na escola, a gente vê como assim, uma coisa tão básica de resolver, e lá nas outras ficavam penando assim, meu Deus, não tem como resolver. Não anda, daí a gente vê assim, meu Deus, como que tem esse problema? E a gente consegue, tipo, levar a nossa experiência, que a gente já é o terceiro ano da escola, que tem o protagonismo, tem os clubes, a gente já tem uma certa experiência nisso, a gente consegue levar o nosso conhecimento para os outros e ajudando assim, as pessoas a se aperfeiçoarem para conseguir ter um momento de qualidade nos clubes, que às vezes não funciona, a gente mostrando a nossa solução que funciona na nossa escola, eles conseguem melhorar o que está na página deles. Como que foi o processo assim, para você desenvolver um certo tema assim, do seu clube para você levar para lá, para você representar? A gente foi. Aqui eu levei o estilismo do Doc é sobre esse líder e o estilismo na sua vida. E a gente foi por afinidade, que a Mayara falou. Tem o Doc que eu e a Lari é prima do Vitor. A Lari também se interessa bastante por leitura também. A gente foi, se juntou, eu nem conhecia a Lari, a gente virou amiga por causa do clube. Ela era aluna nova na sala, ela veio, daí a gente se interessou e falou, por que não? Foi lá, a gente abriu o clube e foi a área de interesse, o estilismo também. São eu e a Luísa, se não me engano, a Letícia e a Lari também. Foi a área de interesse, o que a gente se interessa, a gente vai. Quando a gente vê que está funcionando, a gente consegue levar para fora. Se a gente não tem o nosso desenvolvimento aqui, não dá para compartilhar uma coisa que faça bem. E como foi conhecer estudantes de outras escolas? Teve algum momento que você se sentiu desafiada? Teve. Eles chegavam assim com problemas. Foi bem legal que a gente via assim, os problemas deles e a gente falava, meu Deus do céu, como você não consegue resolver isso? E eles falavam, não, mas não dá. Mas não, é só fazer assim, daí eles teimavam. Eu falava, então tá bom, né? Se você acha. A gente fica assim meio que. A gente sabe o que funciona, a gente consegue ver
escola a gente tem o mesmo problema, mas a gente consegue resolver, e a gente apresenta a solução e eles não aceitam, eles acham que não vai dar certo. Daí eles meio que ficam, não, mas você tá errado, mas não tá. E você, como um estudante que participou, que viu, que foi para Foz do Iguaçu, foi selecionado nesse processo, escolhida para representar a escola e os clubes de protagonismo, você gostaria de dizer algo sobre, tipo assim, qual é a importância de viagens, de momentos como esse na nossa educação diária? Tipo assim, como que isso ajuda esse processo que você foi para Foz? Como isso ajudaria você a trazer de volta para a escola? Como isso ajuda a escola, os clubes? É uma oportunidade assim, que a gente tem. Que quando a gente está ali, às vezes o aluno assim, ele não dá muita bola, porque o que vai influenciar na vida? Mas influencia, porque querendo ou não, você saiu da escola, você foi para outra cidade, você encontrou um monte de gente nova, você conheceu muita coisa diferente que você não tinha contato, você vê a quantia que isso faz diferença na tua vida. E daí você volta para a escola com uma experiência, com uma bagagem, assim, para você poder mostrar o que você aprendeu, o que você viu lá, o que você vivenciou, você consegue falar, olha, a gente tem diferença. Se a gente não estudasse na programa, se a gente não tivesse um projeto de se a gente não tivesse todo esse desenvolvimento que a gente tem um ano inteiro, há 3 anos, a gente não estava aqui, a gente não tinha essa oportunidade de levar o mundo para fora, a gente não tinha como ter esse conhecimento vindo assim, puxando. Teve algum momento que virou uma chavezinha assim na tua cabeça que você percebeu que essa parte do protagonismo e dos clubes pode mudar a vida assim, das pessoas? Foi quando eu tava indo pra fora, assim, eu tava na van com as meninas aqui do núcleo, daí a gente sentou assim, eu olhei pra Bianca, que foi uma das alunas que foi lá, eu olhei pra ela e eu falei assim, meu Deus, a gente indo mesmo. Eu falei, meu Deus, a gente tava lá em Salto do Longe, eu falei, meu Deus, a gente tá longe, a gente tá. E assim, a gente percebeu, meu Deus, onde que a gente chegou só com o clube assim, se dedicando nisso. Foi muito. A importância de carregar essa bagagem também, né, dessas experiências é realmente muito interessante. Também desse momento de você chegar e perceber que, meu Deus, estou fazendo isso pela escola pública, pela escola do Paraná, muito interessante. E agora, você teve a oportunidade de conhecer outros projetos, outros estudantes, e tipo assim, se você conheceu algum projeto, outro clube de protagonismo lá em Foz, que te tocou de alguma maneira, que, tipo assim, influenciou você a pensar diferente, e se teve, qual foi? E como foi o contato? A gente teve o contato assim com a escola Novato, que tipo, a gente vê que são escolas assim, que tem pouco conhecimento, porque é o primeiro ano, não tem todo esse desenvolvimento, é novo, tudo novo, e daí eles chegaram assim, são alunos que têm boas ideias, mas eles não conseguem pôr em prática. A gente vê, meu Deus, daí é um clube muito bom, que isso que você não consegue, as pessoas não conseguem colocar em prática, elas não conseguem fazer funcionar por conta dessa pouca experiência que elas têm. Daí a gente vê assim, meu Deus, daria tão certo se conseguisse se sabe desenvolver. A gente fica meio, ai. E dessas ideias, tipo assim, que você viu, pode citar alguma que você achou interessante pra gente? Teve uma que eles apresentaram de um clube por rotação de estação. É bem interessante, mas assim, como era a primeira ano naquela escola, não sei se foi bem desenvolvido, porque estavam meio que obrigados, alunos, assim, eles não conseguiam. Era só aquele clube da escola, daí eles não conseguiam. Tipo, se fosse esse clube, mais alguns que os alunos poderiam escolher, não, mas era só esse. A ideia é boa, mas não tem opção, os alunos eles fazem coisa meio que obrigada. É nessas horas que a gente percebe o apoio que a gente tem na escola, né? E com base na sua experiência que você teve, tanto de ir para Foz e ser organizadora dos clubes, que mensagem que você daria para os próximos integrantes desses clubes? Ai, que se dediquem, porque é uma oportunidade grande. Você, assim, você pensa, só ir lá. Mas quando você chega lá, você vê, você realmente está vivendo isso, você fala, meu Deus do céu, onde que eu cheguei? Se dediquem, façam tudo que vocês têm, vivam com, assim, intensidade para conseguir. Olha, se todo. Que bom que você seguiu em frente, né? Porque pode ter certeza que teve momentos que você acha que já pensou em desistir, ou pensou, verdade, vamos largar. E além das portas que você pode abrir no futuro e agora, assim, mostrar que a tua dedicação como aluna está voltando de volta. Então, realmente interessante. Eu posso interromper um minutinho? Então, eu vou interromper porque eu trouxe uma coisa ali para... Eu trouxe uma coisa para a Júlia.